Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais estamos reunidos para meditar no Evangelho Dominical. Hoje estamos no 13º domingo do Tempo Comum. Um domingo que nos traz este capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, porque estamos no ano C, e estamos aqui nos versículos 51 a 62. E neste Evangelho, caríssimos irmãos, vamos poder constatar uma das particularidades, uma das características do homem-Deus, de Nosso Senhor. Esta característica é a decisão. Como Nosso Senhor era decidido. E é particularmente esse verbo, decidiu, que é usado por São Lucas no início do seu Evangelho de hoje. Diz assim: aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Então vejam que São Lucas começa este trecho a indicar este pormenor. Nosso Senhor quer ir a Jerusalém. Tomou a decisão. Firmavit Jesus. Está na Vulgata. Ou seja, Nosso Senhor fez a firme decisão de ir a Jerusalém. É curioso que os sinóticos, os evangelhos de São Mateus, de São Marcos e de São Lucas, falam dessa ida a Jerusalém, mas só São Lucas é que nos dá o pormenor que vem a seguir. É que Nosso Senhor enviou, então, estes núncios, estes enviados. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos. Ou seja, Nosso Senhor estava no norte. São Mateus vai-nos dar, inclusivamente, muitos factos em torno do mar da Galileia, ou seja, na Galileia, norte de Israel. E Nosso Senhor está nessa região e quer ir até Jerusalém. Ora, o caminho mais rápido é precisamente pela Samaria. E por isso ele manda enviados, manda mensageiros que preparem alguma hospedagem para ele e para os seus discípulos. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Então não querem receber o Divino Mestre porque vai a caminho de Jerusalém. Claro, é que os samaritanos, que eram de uma origem judaica, tinham-se separado, até do ponto de vista étnico, eram já misturados com outros povos. Eles tinham-se separado da religião judaica. Inclusive faziam um inferno aos judeus quando os judeus por lá passavam. E foi o que tentaram fazer com estes discípulos, com estes enviados de Nosso Senhor, que ali estavam para preparar uma hospedagem. Aquela gente então não quis receber Nosso Senhor e os seus discípulos, porque iam a caminho de Jerusalém. Vendo isto, ou seja, depois dos mensageiros voltarem, contarem tudo para Nosso Senhor, vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os e seguiram para outra povoação. Então aqui é uma coisa muito curiosa. Os filhos de Trovão, como são conhecidos, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram, digamos, noviços fervorosos e queriam imediatamente fazer vingança. Estes recusam a presença do Divino Mestre. Estes desgraçados, vamos nos vingar deles. E é muito interessante porque Nosso Senhor vê esta atitude, digamos, derrompante, esta atitude espontânea, esta atitude que não parte, digamos, da sabedoria do coração. A emenda não era feita por amor, ou seja, não vinha do fundo do coração. Eles queriam era uma vingança que era feita por ódio. Ou seja, por uma raiva, enfim, um sentido de vingança que era mais instintivo do que preparado do fundo do coração. Ou seja, não havia amor de Deus aí. E por isso Nosso Senhor repreende, porque é necessário que, mesmo quando se castiga, mesmo quando se repreende, haja o amor de Deus por detrás. Tudo seja feito por amor de Deus. E eles aí não estavam a fazer por amor de Deus, mas por amor próprio. É verdade que misturado com amor ao Divino Mestre, pela honra do Divino Mestre, porque, afinal de contas, Nosso Senhor ia passar por ali e eles recusaram, onde já se viu uma coisa dessas. Mas aí entra também um outro pormenor, caríssimos irmãos. Mas eles sabiam quem era o Divino Mestre. E depois o Divino Mestre andava a fazer milagres entre os judeus e eles tinham ódio, eles, samaritanos, tinham ódio aos judeus pela separação religiosa, histórica que tinha havido entre eles. Naturalmente, eles também olhariam para o Divino Mestre como: quem é este? Ou seja, não sabiam quem era o Divino Mestre. Vejam que Nosso Senhor, quando vai ter aquela conversa com a samaritana, no poço,
junto ao poço, vai dizer: se conhecesses aquele que te pede água para beber. Não é? Ou seja, ela não sabia, ela não tem mínima ideia com quem está a falar. Ela não sabe que é o Messias, porque eles não esperavam, assim, digamos, não estavam minimamente à espera do Messias, eles estavam completamente alheios. Então, a ignorância deles também é algo que apazigua muito a culpa, a recusa que tiveram em aceitar a presença do Divino Mestre, porque de facto não sabiam quem estaria no meio deles, se soubessem aquele que está no meio deles. Enfim, então Nosso Senhor repreende-os. E depois seguiram para outra povoação, como diz aqui o Evangelho. E agora vão-se dar, caríssimos irmãos, 3 acontecimentos, 3 casos. Pessoas que se aproximam de Nosso Senhor, um deles é chamado. 2 apresentam-se a Nosso Senhor e dizem-no que querem segui-lo. Diz assim: pelo caminho alguém disse a Jesus: seguir-te-ei por onde quer que fores. E Nosso Senhor vai dizer: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então esta linguagem metafórica de Nosso Senhor é extraordinária. Mas aqui há um pormenor interessante que é dado por São Mateus, no seu capítulo 8, que também narra este facto. Ele diz que esta pessoa aqui, que se apresenta: Senhor, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E São Mateus vai dizer: era um escriba. Ou seja, era um escriba que certamente, vendo Nosso Senhor e querendo ficar bem, porque certamente as rodas, as modas em torno dele estavam favoráveis a Nosso Senhor, era uma pessoa falaz, com uma grande facúndia, assim, uma capacidade de persuasão, de presença. Senhor, ou seja, Santo Agostinho vai dizer: este homem, porquê que Nosso Senhor lhe responde assim? Nosso Senhor devia ter ficado contente. Ótimo, extraordinário, vinde comigo. Não é? Farei de vós também um grande pescador de homens. Não. Nosso Senhor vai dizer: as raposas têm as suas tocas, hein? E as aves os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E Santo Agostinho vai dizer que este homem estava a fazer isto não para agradar a Nosso Senhor, não para seguir verdadeiramente a Nosso Senhor, mas meramente por aparência, por orgulho. E por isso Nosso Senhor responde desta forma. Bom, já vamos a este caso novamente. Segundo acontecimento, apareceu um outro e Nosso Senhor toma a iniciativa: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar os meus pais. E disse Jesus: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Que é um exagero didático incrível, este paradoxo, não é? Que é dizer para um morto e enterrar outro morto, realmente não tem sentido. Mas aqui nós vemos, de facto, que Nosso Senhor o que quer dizer com este acontecimento? É que ele estava indeciso. Porque veja que na primeira leitura, nós vemos no livro dos Reis, Elias chama Eliseu e diz para o seguir também. E então Eliseu diz: deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe. E Elias diz: tá bom, vai e volta, porque eu já fiz o que devia. Ora, é uma situação diferente, ou seja, claro, Elias diz: vai e volta. Ora, este segundo personagem aqui já do Evangelho não tem essa decisão. E, sobretudo, este dever que ele tem para com a família pode ser feito por um outro também. Mas vamos aqui ao terceiro caso. Diz assim: disse-lhe um terceiro personagem: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. E Nosso Senhor vai dizer: quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Ou seja, nós temos aqui 3 casos, 3 pessoas, 2 que se apresentam, querem segui-lo, um que é chamado. E nos 3, de uma forma subreptícia, no primeiro, nós vemos indecisão. Ou seja, Nosso Senhor sabe perfeitamente que aquilo que Ele está a dizer: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, não é do fundo do coração. E os outros porque têm, enfim, as suas coisas. Então, nós vemos, resumidamente, que o primeiro tem propriamente um apego à segurança dele. Por isso o Nosso Senhor fala das raposas que têm as suas tocas, as aves, os ninhos. Os 2 segundos, o segundo tem, sobretudo, tem um dever familiar, enterrar o pai. E o terceiro tem um vínculo também com a própria família, uma coisa inteiramente natural. Mas tudo isto o que é que nos mostra? Quando nós tomamos a decisão de seguir a Nosso Senhor, não fiquemos com meias tintas.
No fundo é isto. Não é que não podemos ir lá enterrar o nosso pai, não é? Mas é que há certas coisas que nos agarram, certos apegos aqui às coisas da terra que nos agarram e nós não damos o valor da que a coisa tem. Não é? E é também um princípio de Santo Inácio. Não é? O valor do tanto quanto. Eu devo ter a alegria de ter um objeto na medida em que me ajuda a ir para o céu. E aqui eu lembro-me de uma história que nos faz perceber bem esta situação. Uma vez, nós temos aqui, estamos aqui em Portugal, temos no Patriarcado de Lisboa o caso de um padre holandês da Congregação dos Sagrados Corações, que foi tido como um padre santo, com discernimento dos espíritos, um padre exorcista, que tinha, enfim, teve casos impressionantes, faleceu cerca de 1980, eu recordo-me de ouvir falar dele, fez muitos, enfim, há muitos casos relacionados com ele, de curas, de milagres, coisas impressionantes, factos impressionantes que se passaram com ele. Aqui, sobretudo na região do Patriarcado. E conta-se que uma vez ele foi à zona oeste do Patriarcado, né, ali subiu por Torres Vedras, Santa Cruz, etc., e foi às Caldas da Rainha. E ali ele pregava normalmente 15 dias. E ali estava a pregar a uma assembleia praticamente só de agricultores, de pessoas que trabalhavam no campo. E ele pregava e ensinou, sobretudo nessas ocasiões, que a pessoa tem que guardar o domingo. Guardar o domingo é um dia santo. E a pessoa tem que guardar o domingo porque Deus trabalhou 6 dias e depois guardou o 7º, etc, etc, etc. Ora, entre o povo que estava ali, havia um dos agricultores que pensava para consigo mesmo: este padre está-me aqui a fazer a cabeça, não se cala com essa coisa. E pensava, e até chegaram a falar alguns das pessoas que estavam ali presentes, indignadas, assim, contrariadas com o que o padre Gregório Verdonck, como se chamava esse padre, dizia. Não é? Ele dizia a pura verdade. E chegaram a dizer: mas quem é que vai então plantar as coisas? Quem é que vai tirar as hortaliças da terra, seu padre? Onde já se viu uma coisa dessas, agora impedir-nos de trabalhar? E o padre Verdonck, padre Gregório, ele chamava-se Joannes Verdonck, mas aqui adotou o nome de Gregório, foi parco, aliás, esteve na Penha de França durante muito tempo, na igreja da Penha de França em Lisboa. Bom, ele às tantas diz assim: amigos, cada pancada que nós damos na terra ao domingo são pancadas contra Deus. Bom, e aquilo passou. Ora, esse homem, esse dito que tinha assistido e um dos que tinha ficado indignado, decidiu: eu no próximo domingo nem vou aparecer naquela igreja. Este padre aqui pensa que nós andamos a brincar com a vida, onde já se viu uma coisa dessas. Bom, então ele foi e decidiu ir trabalhar nesse domingo. Pega na enxada, tunga assim na terra e vê que alguma coisa impediu a enxada de perfurar a terra. Novamente, pumba com a enxada na terra. E a enxada não entrava. Até que ele fez de brios e bateu com toda a força. Tchá! E o machado ficou preso na terra. E ele não conseguia tirar o machado. E com esforço lá conseguiu tirar o machado. Não, a enxada, arrancou a enxada e viu que havia alguma coisa debaixo da terra. E quando vai puxar, fica como um objeto grande, puxa, era um crucifixo de madeira. E o homem... Aí ele tirou tudo o resto e era um crucifixo. E ele recordou-se: cada pancada que nós damos na terra são pancadas contra Deus. Então, caríssimos irmãos, o que é que significa esta história? Bom, o homem acabou por se converter, andou pela aldeia toda a mostrar ao crucifixo o que lhe tinha acontecido, o que o seu padre tinha dito, etc. E o que é que isto significa? É que significa que este homem era indeciso. Ele ia à missa, ele seguia a Deus, não é? Ele era cristão já, católico, batizado. Afinal de contas, tinha largado tudo. Não tinha largado tudo. Olha o que é que diz aqui a segunda leitura hoje. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Então ele tinha um apegozinho para ganhar um pouquinho mais de dinheiro ao domingo. Ou melhor, não é ao domingo, mas pagar um pouquinho mais. Então ele trabalhava, não se importava nada que fosse o dia do Senhor. Entretanto, Deus, através do Padre Gregório, faz esse milagre extraordinário que o fez converter, porque era indeciso. Senhor, aqui estou eu venho todos os domingos à missa. Onde já se viu, então? Vão dizer que eu não sou católico? Não era. Ou seja, era um indeciso. Era um indeciso. E foi necessário esse milagre, foi necessário que ele pegasse numa enxada e arrebentasse com um crucifixo para abrir os olhos e para que a graça lhe mostrasse: você não segue a Deus. Não é? Você finge que segue a Deus, mas você, no fundo, segue os seus próprios interesses. Então, caríssimos irmãos, estas três figuras que aparecem hoje, estes 3 homens,
ajuda-nos a refletir sobre isso. A necessidade de tomarmos decisões na nossa vida. Se eu sou católico, sou batizado, tenho a comunhão, ou se não tenho, bem, enfim, que faça. Mas que eu tome uma decisão séria. Porque a religião exige de mim certas práticas. Eu não posso pregar, ou melhor, não posso dizer que sou isto ou que sou aquilo, e depois na prática eu não realizo aquilo que eu afirmo viver. É uma contradição completa. Então que eu seja uma pessoa decidida, que eu seja uma pessoa, de facto, com princípios, que eu me liberte dessas coisas, ou que saiba utilizá-las conforme o fim que Deus me destinou, que é o céu. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude através da liturgia de hoje, através deste seguimento de Cristo, onde cada um tem de se libertar de alguma coisa para se agarrar a Nosso Senhor e um dia conquistar o céu e viver junto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora por toda a eternidade. Mas que ela nos ajude a bem olharmos interiormente e vermos o que é que está aqui na minha vida que me impede de seguir a verdadeira liberdade. Que ela nos ajude a refletir sobre isto. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.